Boa tarde, professor. Boa tarde, professora, trio, gestor, toda a comunidade da unidade escolar. Eu sou Daniele Quirino, gestora do Conviva, e para que todos possam me ver, vou fazer uma rápida autodescrição. Sou uma mulher de 1,5 m, cabelos longos, com luzes. Hoje estou trazendo uma roupa preta com um blazer branco. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e para começar esse papo, estão comigo, para esse papo, a Alice, que é gestora dos psicólogos que a gente tem hoje dentro da SEDUC, então ela fica no Conviva Central, a Karina, que é a nossa PEC Conviva, que fica na diretoria de Santo André, e também pelo Zoom online conosco, a Simone, que fica conosco na diretoria da Sultez, também é PEC Conviva, e elas vão se apresentar para vocês também. Obrigada, Dani. Queria já agradecer muito, Karine e Simone, por estarem aqui com a gente pelo Conviva Central. Obrigada a todo mundo que está acompanhando também a gente. Eu sou a Alice, cheguei agora também no Conviva Central para cuidar e fazer a gestão do programa Psicólogos na Escola. Então, que a gente tenha uma boa conversa hoje, que a gente possa ouvir e também apoiar vocês aí. Boa tarde, pessoal. Sou a Karina, PEC do Conviva de Santo André. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados castanhos. Estou usando um óculos tartaruga e uma blusa preta com estampas de flores. Sim. Estou como PEC do Conviva aqui na diretoria de ensino Sultez, como a Dani já comentou. Sou uma mulher branca, me considero alta, 1,70 m, pele clara. Estou vestindo hoje uma regata preta e uma saia marrom. Pessoal, antes da gente começar, só um recado importante. A gente vai abrir todos os chats de todos os canais por onde essa live está sendo transmitida nos últimos 20 minutos dessa formação. É uma live de formação. Então, para que vocês possam interagir conosco, eu vou pedir para que eles abram, a produção já está preparada para abrir o chat nos últimos 20 minutos. Então, quando for 14h40, a gente vai abrir o chat, eu vou fazer a compilação aqui das informações, das perguntas, para repassar para as nossas psicólogas. Para que todos possam saber por que estamos aqui, a temática da live já está aqui com vocês, vocês já sabem desde o início, mas todas as pessoas que estão participando dessa live, exceto eu, também são psicólogas. Então, a Alice é psicóloga, a Karina é psicóloga e a Simone também é psicóloga. Depois a gente pode colocar esse material, produção, aqui no chat para eles. Lá tem uma breve descrição também, um pouquinho do currículo delas, para que vocês possam conhecer. Então, é uma temática muito importante, também muito sensível, e que a gente precisa falar sobre ela. E para falar com propriedade, a gente trouxe pessoas que não só conhecem a rede, que têm as mesmas dificuldades que todos nós temos, para que possam falar também dentro da ótica da psicologia, do ponto de vista que é necessário ser tratado. A todos nós, uma boa live, uma boa formação. Alice? Obrigada, gente. Eu vou só fazer a minha autodescrição também, que eu tinha esquecido de fazer. Então, sou uma mulher branca, tenho 1,69 m, estou aqui com um vestido preto e branco aqui também. Mas para começar, então, trazendo um pouquinho sobre a importância dessa temática, a importância desse assunto, é algo que a gente está vendo de como que a gente vai pensar esse manejo, de como que a gente vai lidar com esses casos ou de suicídio, ou de que estão pensando, como que a gente identifica mesmo esses sinais e como que a gente lida com isso dentro da comunidade escolar e trabalha com o sofrimento desses estudantes. Então, o primeiro ponto que a gente queria trazer da importância disso é que o suicídio é a principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Então, ela é uma das principais causas que faz com que as pessoas morram mesmo nesse sentido, entre 15 a 29, o que traz pra gente um alerta gigante sobre como que a gente lida com esse tema e a importância de fazer uma boa prevenção nesse sentido. Os estudantes, a grande maioria dos transtornos também mentais, começa na adolescência. Então, a importância de identificar os sinais de sofrimento também começa na adolescência, muitas vezes, esses sinais. E por isso que a gente, como comunidade escolar, precisa estar atento a isso, né? E um ponto muito importante para a gente estar trazendo junto é que, de acordo com o OMS, 90% dos casos que cometeram mesmo morte por suicídio poderiam ter sido evitados. Porque na maioria deles tinham sinais, transtornos, questões que não foram identificadas, às vezes não foram diagnosticadas, às vezes não foram vistas, acolhidas nesse sentido. Se tivesse tido algum tipo de acolhimento ou escuta, poderiam ter sido prevenidos também. Então, o OMS traz esse dado pra gente, que é um dado que alegra e traz perspectivas, no sentido de que a gente consegue trabalhar com esses casos e a gente consegue entender a dor desses estudantes também. Alice, deixa eu fazer um complemento que eu acho que é importante a gente falar, para todo mundo que está ouvindo a gente. É óbvio que a gente tem que trabalhar para a prevenção e o foco é esse. O acolhimento, que a gente hoje no Conviva faz muito, que é depois que o evento já acontece, a gente vai às escolas, acolhe a equipe do Conviva Central, a equipe do Conviva Local, para que todos entendam, né? Então, existe o Conviva Central, que está aqui na SEDUC, mas a gente também tem dentro das diretorias de ensino o Conviva Regional, que são os PECs, os supervisores pontos focais do Conviva, e a gente tem o Conviva Local, que são os psicólogos e que são também os POCs, e no caso de escolas em que o POC não está alocado, o vice-diretor. Então, a gente trabalha dentro dessa perspectiva de acolhimento, mas a nossa meta para 2025 é trabalhar com a prevenção.
E não tem como a gente prevenir se a gente não sabe quais são os sinais, como que a gente identifica. E isso, pessoal, não é só para professor em sala de aula. Eu preciso que... Produção, pode passar para o terceiro, por favor. É preciso que, desde a pessoa que faz a recepção ao estudante, na entrada dele, no portão de entrada, a pessoa que é responsável pela merenda, a pessoa que é responsável pela organização do pátio, consiga identificar. A gente vai precisar interagir, a gente vai precisar fazer o manejo. As meninas vão explicar um pouco melhor sobre isso, mas o ponto principal é a identificação. Uma vez identificados sinais de sofrimento que podem nos levar a pensar se, obviamente, de acordo com depois uma análise dos especialistas, se essa criança, se esse adolescente é um indivíduo que está em sofrimento, que aquilo pode ter, né, ideações suicidas, é preciso que a gente consiga identificar para levar para que essa análise seja feita. Então, todo mundo dentro da unidade escolar é de extrema importância nesse processo de identificação. Não é verdade? Perfeito, Dani. Eu acho que se a gente identifica até os lugares de sofrimento, se a gente coloca um clima escolar de escuta, de acolhimento, a gente também consegue não chegar no nível da ideação, né? Então, a ideia da prevenção é a gente cuidar para que o suicídio em si sejam casos muito extremos mesmo nesse sentido, né? Não seja o lugar dessa desesperança, assim. Então, super importante isso e que toda a comunidade escolar é responsável por isso, né? Então, para isso, a gente queria até instigar um pouquinho eles a pensar, né? E Karina também. A Simone vai começar com as nossas perguntas instigadoras. Isso. Pensando nesse tema, que a gente sabe que é de extrema importância e que é necessário falar sobre ele, nós trouxemos algumas perguntas instigadoras para que a gente possa dar o pontapé inicial para falar sobre esse tema, né? Então, a primeira delas é: o que é a fase da adolescência e o que é um sofrimento grave que necessita de encaminhamento? A gente vai perceber ao longo dessa live que nós vamos trazer algumas situações, alguns riscos que os alunos, né, os estudantes podem estar passando, e que a gente precisa diferenciar muito bem se isso faz parte da adolescência ou se tem algo por trás disso. E aí, como as meninas já disseram, se tiver algo, a gente precisa dar a tratativa adequada, né? Outra pergunta instigadora que a gente gostaria que vocês levassem para a reflexão aí de vocês: nem sempre os sinais são claros e perceptíveis. Então, como identificar que é necessário fazer uma intervenção, né? Ao longo da live, como eu falei, a gente vai pensando um pouco sobre isso. Como que eu diferencio um transtorno de uma adolescência tida como normal? Né? São perguntas que a gente precisa ir fazendo para a gente saber se eu tenho que intervir, eu tenho que encaminhar, né? Como é que eu vou tratar dessa situação. Continua, Karina, por favor. A gente também precisa pensar, né, como eu percebo esse sofrimento psíquico, né, como eu identifico um sofrimento emocional naquele estudante. E para isso, a gente precisa olhar para a gente primeiro, né? Como que eu nomeio, como que eu reconheço as minhas emoções. Porque se eu não reconheço as minhas próprias emoções, como eu vou fazer esse movimento com uma outra pessoa, né? Então, a gente precisa ter um olhar para dentro também. E também como essas questões envolvendo, né, a morte perpassam na escola. Né? Será que essas questões são tranquilas, são naturalizadas ou não? Né? Será que a morte é um tabu na minha escola? Então, são questões que a gente precisa pensar. É com você, Simone. Eu vou pedir para colocar aí o slide, saúde mental, para a gente poder entender um pouquinho, né? Essas questões reflexivas que nós trouxemos, por que será que esses assuntos acabam virando um tabu? Próximo, por favor. Por que será que a gente não consegue, né? O que será que está por trás desse fenômeno, né? Vamos chamar dessa forma. Então, a gente percebe que não existe uma única causa que justifica uma tentativa ou até mesmo o ato do suicídio em si. É um conjunto de informações. Então, provavelmente pode ter questões biológicas, de personalidade, ambientais, e provavelmente é como se fosse uma gota que caiu para o estudante transbordasse, né? Todo mundo precisa, como já foi falado anteriormente, todo mundo precisa estar com esse olhar atento para perceber quando aquele estudante precisa de um acolhimento, de uma escuta e até mesmo de um encaminhamento para um especialista. Porque a gente tem percebido que, principalmente pós-pandemia, a saúde mental ganhou uma visibilidade maior, é algo muito sério que precisa ser visto e tratado com muito cuidado. Com relação à analogia do incêndio, eu gosto sempre de comentar, quem já participou aqui na SO3, das formações que eu pude apresentar, deve lembrar que eu sempre comento da questão do incêndio, né? Nenhum incêndio começa grande. Provavelmente, houveram situações que foram negligenciadas e chegaram ao ponto de um incêndio. Então, qual é a nossa intenção aqui? Trazer informação, conversar com vocês, para que vocês consigam perceber os sinais, os riscos, para que a gente consiga prevenir, né, qualquer tipo de situações. Como foi falado anteriormente, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca que 90% dos casos poderiam ser evitados, né? Provavelmente, alguém pode ter visto, né, mas não imaginou que chegaria àquele ponto. A gente tem que considerar que quem está passando por uma situação, ou de um transtorno, ou mesmo de uma desesperança,
ela encontra nessa alternativa a única possibilidade que ela tem. Ela está em um sofrimento muito grande. Então, ela vai tentar acabar com essa dor que ela está sentindo, com esse sofrimento. E por isso ela vai acabar optando por isso. E ela vai dar sinais, ou falando, ou fazendo algo que quem está ao redor, né, como a gente já comentou, a pessoa da cantina, a pessoa que auxilia na limpeza, um professor, um colega, vão conseguir perceber que essa pessoa está em sofrimento. E é isso que a gente quer entrar aqui agora para vocês, para começar a falar. Antes de eu entrar nos riscos, eu queria comentar com vocês a seguinte questão. Por que será que vocês acham que a saúde mental é como se fosse um tabu, né? As pessoas têm dificuldade de falar, e não só da saúde mental, como também do suicídio, né? Vocês devem perceber que às vezes acontece, né, nas famílias, ou até mesmo em alguma situação fora da escola, e as pessoas não falam sobre isso. Provavelmente, eu já vou aqui dando a resposta, provavelmente elas pensam que falar é como se fosse desencadear. Só que se a gente não tem a informação, a gente acaba aprendendo de uma maneira meio torta, né? Acaba aprendendo de uma maneira errada. Então, é necessário a gente falar, e como a Karina muito bem disse, a gente precisa se conhecer, saber quais são os nossos limites, saber até onde eu consigo, aonde eu aguento, né? E eu preciso falar sobre o assunto. Porque quando eu falo, eu dou a possibilidade da outra pessoa se identificar e conseguir entender o que está acontecendo com ela e fazer os encaminhamentos necessários. Sim, posso Só que fazer a uma gente tá- contribuição antes de você continuar? Sim, claro. Uma coisa que é super importante para a gente falar também, e não sei se as meninas concordam comigo, que é o seguinte: a gente tem lá em setembro, né, uma data específica para que a gente possa lembrar de trabalhar a temática do suicídio. E bem em cima do que a Ci falou, não é deixando de falar que a gente evita que essas coisas aconteçam. Pelo contrário, é falando, é instrumentalizando para que as pessoas, primeiro, aquelas que se identificam dentro desse momento, desse movimento de sofrimento, possam pedir ajuda e saibam que podem pedir ajuda, mas também para que toda a rede, toda a nossa unidade escolar sejam capazes de identificar esses sinais que as meninas vão trazer aqui em breve. E por que então que a gente está fazendo uma live numa plena quarta-feira de cinzas para falar sobre essa questão, né, do suicídio dentro de outras coisas, como desencadeia, quais são os sinais de risco, como que a gente faz o manejo nessa situação, como que cada um dentro da unidade escolar pode contribuir para evitar? Porque existe um dado nacional, não é só de São Paulo, com um número crescente de suicídios acontecendo entre jovens de 10 a 18 anos. Então, isso é muito crítico, pessoal, isso é muito sério. A gente, quando pega os dados da Secretaria de Segurança e a gente faz um paralelo com aquelas pessoas, né, as vítimas do suicídio, que eu vou chamar de vítima, porque quando a pessoa pratica o suicídio, ela está em sofrimento. Então, o suicídio ele é o fim de uma dor que ele não consegue suportar. Então, ele é uma vítima. E as meninas depois podem dizer se eu estou errado ou não, porque é a minha percepção, mas elas são as especialistas, vão poder falar sobre isso. E me preocupa muito que esse número esteja crescendo numa população tão jovem, e está em sofrimento. Muitas coisas têm fomentado isso. A rede social, os padrões que a gente tem na rede social, cada vez mais cedo a gente está sendo empurrado para esses padrões. Mentes criminosas, que parece que é coisa de ficção científica, né, de teoria da conspiração, e que não é. Não é. A gente vai ter agora no meio do ano uma formação para falar sobre isso, sobre letramento digital, e a gente quer passar isso para toda a rede também, para que a gente consiga identificar, porque existem dentro de redes sociais, dentro de algumas comunidades da internet, pessoas que promovem, que ensinam como fazer, que incentivam. Então, isso é muito grave. Não vamos deixar para falar sobre suicídio só em setembro. Se eu tenho um número que está crescendo já no início do ano, opa, sinal de alerta, vamos parar e falar sobre isso. Então, é isso que você falou. A gente precisa falar sobre isso. E não fingir que isso não existe, jogar debaixo do tapete. Porque se eu falar, eu estou incentivando. Não é isso que acontece. A gente previne quando a gente conhece qual é o problema que a gente está enfrentando. Se a gente não conhece, fica mais difícil de combater. Sim, pode continuar, por favor. É isso mesmo, Dani. Quando a gente conhece, quando a gente entende, tem a informação, a gente busca a ajuda necessária. Fazendo um paralelo com relação à sociedade em geral, quando a gente está com uma questão, uma doença cardíaca, um mal-estar, a gente procura um cardiologista. Quando a gente tem alguma questão na perna, no braço, no pé, a gente procura um ortopedista. E por que será que quando a gente tem uma questão na mente, pensamentos, ansiedade, a gente não procura um especialista da área? Né? Aquele que vai cuidar da mente, que vai nos ajudar. Né? Provavelmente por conta de preconceitos, de crenças, de falta de informação. Né? E a gente está aqui justamente, como a Dani falou, para quebrar isso, para dizer, olha, a informação, ela salva, a informação abre portas e consegue acessar aquele que está precisando de ajuda. Talvez você, quando trouxer esse tema em pauta na sua escola, você vai conseguir perceber e os estudantes vão te procurar, ou vão procurar alguém da confiança deles, para falar de alguma questão. E aí a gente consegue dar um encaminhamento, chamar a família, envolver a rede protetiva e etc. e tal.
Agora, só para finalizar essa questão da saúde mental, gente, o cuidado com a saúde mental ele tem que ser diário e constante. Eu até brinco com os meus pacientes no consultório, eu falo assim, você almoçou hoje? Ele responde que sim. Você almoçou ontem? Almoçou. Você dormiu? Você cuidou da higiene do corpo? E vou dando alguns exemplos para ele perceber que diariamente ele faz várias situações na vida dele que ele precisa fazer diariamente. E por que será que a saúde mental é tão negligenciada? E aí o próprio paciente percebe e fala, é verdade, né? Eu não posso deixar esperar chegar o final de semana ou o feriado para esvaziar meu potinho. Eu brinco muito com exemplos, né, com eles. E eu falo, ó, nós somos um potinho que vai se enchendo conforme as coisas vão acontecendo. A gente vai acumulando o nosso lixo emocional e o lixo emocional do outro. E pode ser que num desses dia a dia da nossa vida, a gente encoste no outro e jogue lixo em cima do outro. Então, por isso que é a importância da gente se conhecer, saber quais são as emoções, saber nomear as emoções para conseguir ajudar e acolher o outro. Então, assim, não esperem estarem com o potinho transbordando, isso vocês, né, enquanto escola em geral, para que vocês busquem ajuda. Busquem ajuda sempre que necessário, não joguem o problema para debaixo do tapete, porque provavelmente ele vai crescer, não vai ser resolvido, e quando ele surgir novamente na sua frente, ele vai estar um pouco maior e um pouco mais complexo, né? Lembra da analogia do incêndio? É mais ou menos isso. Se a gente consegue prevenir uma situação, a gente tem um risco menor de que algo grave aconteça. Quer complementar, Karina? Fica à vontade. Pegando esse gancho, gente, da Simone, eu acho importante a gente pensar que desde pequeno a gente foi educado a cuidar do corpo, né? Então você sabe que você tem que escovar o dente, você tem que fazer a higiene, como a Simone falou, mas ninguém nos falou da mente, né? Do cuidado, do aprendizado das nossas emoções. Né? Então eu sempre uso um exemplo. Se a gente pegar uma criança de 3 anos que fez um machucado, ela sabe o que fazer, né? Ela sabe reconhecer um band-aid, ela sabe reconhecer que ela tem que tomar um remédio. Mas quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala das emoções, ninguém sabe, né? Não tem esse cuidado. Parece que o corpo é mais importante, né? Sempre do que a mente. Então, a gente vê que a Secretaria da Educação vem trabalhando nesses temas, né? Porque no nosso currículo, nós temos lá as habilidades socioemocionais. E a gente precisa também desmistificar uma ideia de que só o profissional é capaz de acolher. Né? A gente está vendo pela pesquisa e pelas últimas pesquisas das universidades, gente, da Pensilvânia, lá em Harvard, que qualquer pessoa é capaz de fazer esse acolhimento. Qualquer um de nós é capaz de ouvir, né, a outra pessoa. Você vai resolver o problema? Não. Mas ouvindo, você fazendo esse acolhimento, você vai ter condições de dar o encaminhamento, que é a parte mais importante, né? Acolher e encaminhar. Então, eu não preciso ser um profissional da saúde mental, eu não preciso ser um psiquiatra, eu não preciso ser um psicólogo para ouvir um outro ser humano. Eu posso fazer isso, né? E depois ajudar da forma que eu puder. Com isso, gente, é importante a gente ter esse olhar das fases da ideação suicida, né? Então, são 4 fases. Primeiro, a gente tem uma ideação, né? Que vem uma ideia, né? E se eu morrer? A gente começa meio que namorar essa ideia, né? E se eu não estiver mais aqui? Então, essa é a fase da ideação. Em seguida, vem a fase do planejamento. Então, eu começo a planejar como que eu vou fazer isso, que instrumentos que eu vou utilizar, né? Para alcançar esse suicídio. Depois, nós temos realmente uma tentativa, né, quando eu realmente coloco em prática esse meu planejamento. E, por último, o suicídio completo, né, que é quando realmente a pessoa acaba morrendo por suicídio, que é uma tragédia, né, tanto na vida da pessoa que morreu por suicídio, quanto daqueles ao seu redor, que nós chamamos, em saúde mental, de sobreviventes. Né? Os sobreviventes de um suicídio são todas aquelas pessoas que conheciam quem morreu por suicídio. E agora a gente vai falar um pouquinho dos sinais. Vou passar para a Simone, que ela vai falar um pouquinho para a gente quais são os sinais, né, dessa ideação suicida. Produção, pode colocar o slide 6 na tela também, por favor? Isso. Então, nós trouxemos aqui vários sinais que servem de alerta. Bom, percebi que tem alguma coisa acontecendo. É como eu falei lá atrás, a gente precisa diferenciar o que faz parte de uma adolescência tida como normal e o que já é algo voltado para o transtorno mental que eu preciso acompanhar mais de perto, né, e encaminhar para os psicólogos ou para o psiquiatra, para a rede protetiva de uma forma geral. Antes de eu começar a trazer os sinais, é importante a gente falar sobre o gatilho. O gatilho mental é um estímulo que o cérebro vai receber e que vai influenciar a tomada de atitude, tomada de decisão. Então, a gente também precisa tomar cuidado quando a gente vai abordar esses temas. O ideal é que vocês tragam um profissional da área para falar. Porque, às vezes, uma pessoa com muita boa intenção não vai conseguir conter e ter manejo suficiente para lidar com uma situação caso algum estudante ou algum professor que está participando de uma palestra, de alguma situação que vocês elaboraram na escola, venha a sofrer. Então, o que é importante?
que vocês observem esses sinais como sinais de risco, né? É como se o estudante que está apresentando um ou mais sinais desse, opa, é como se acendesse uma luzinha, uma lanterna, dissesse para vocês, tem algo ali que eu preciso observar, eu preciso acompanhar mais de perto. E uma situação que é muito importante, que eu acho importante de frisar aqui para vocês, é com relação ao julgamento. A gente precisa tomar muito cuidado com o julgamento, porque nem tudo que é válido para mim é válido para o outro. Então, muitas vezes, o sofrimento do outro, ele é legítimo para ele, está doendo sim. Tem sofrimentos emocionais que doem como uma dor física. Então, não dá para a gente não validar ou até mesmo negligenciar quando a gente estiver ofertando essa escuta do estudante, de que aquilo não é motivo, né? Vocês já devem ter ouvido frases como assim, depressão é frescura, é falta de Deus, é falta disso, daquilo você não devia passar por isso diante das circunstâncias que você vive, etc e tal. Então, suspender esse julgamento é extremamente importante para você conseguir acolher esse jovem e observar realmente o que está acontecendo com ele. Nós temos vários itens aqui, mas eu quero destacar alguns que eu acho que são primordiais. Alteração de sono e de apetite, para mais ou para menos. Quando o estudante ele começa a deixar de comer ou comer em excesso, quando ele começa a não conseguir dormir, a não conseguir se desligar, opa, tem alguma coisa acontecendo. Simone, claro que a gente vai você ouvir, me vai ouve? conversar. Oi? Só um pouquinho, Si. Rede, a parte que a Simone está dizendo agora, está trazendo para a gente, é de extrema importância. Ela está trazendo sinais práticos. Então, como que eu lá, na hora da merenda, percebo? Ela acabou de trazer um sinal que é muito importante. Está comendo demais, mais do que era habitual. Olha, ele sempre comeu normal, agora não está comendo nada. Aí, quem cuida da merenda e que está ali naquele momento, vai ter que levantar a mão e dizer assim, olha só, gestão, tem alguma coisa acontecendo com a Alice. Então, o que se está trazendo agora são sinais práticos. Dentro de tudo que a gente falou, da importância da prevenção, como que a gente identifica, então, que tem alguém em sofrimento? Si, por favor, frisa bem nesses sinais, porque eu acho que vocês têm esse conhecimento enquanto psicóloga, né? Mas a nossa rede não tem. E aí, então, traz para a nossa rede esses sinais práticos. Como que eu identifico um deles? Focado, inclusive, todo mundo pode ter essa percepção, mas quem cuida ali da merenda especificamente tem mais proximidade com o estudante nesse horário, né, da merenda. Então, perceba, o estudante se trouxe. O estudante, ele está dormindo em sala de aula, teve uma alteração do sono, ele não fazia isso antes, ou ele sempre fez. Agora, se está muito discrepante de um comportamento que ele sempre teve, opa, pode ser um sinal de alerta. E aí, dentro da possibilidade de ser um sinal de alerta, peça ajuda. Leva ao vice-diretor, que tem papel do POC, leva para o POC, e aí esses profissionais vão acionar os psicólogos para que possa ser feita uma análise mais aprofundada sobre isso e dar os devidos encaminhamentos. Então, reforça bastante para a gente quais são esses sinais que a gente precisa, enquanto rede, ficar atento e, se possível, atrelando as personas de importância dentro da unidade escolar. Ok, perfeito. Outro comportamento que a gente precisa ficar de olho é com relação ao comportamento autodestrutivo, que vem a automutilação, aversão contra si mesmo, uso de substâncias. Então, tudo isso a gente vai começar primeiro observando, aí o professor pode observar o vício, ponto focal, até a equipe gestora na entrada, na hora do intervalo, na saída, na troca de aulas. Então, assim, ele está fazendo algo que não deveria. Está um calor excessivo, ele está de manga comprida e moletom, que é algo que eles gostam bastante. Opa, vamos conversar, vamos entender se é só uma questão da adolescência, uma dificuldade de se mostrar para as pessoas, ou tem algo ali que ele quer esconder. Né? Então, sempre, quando aquele sinal de alerta que eu comentei com vocês soar, opa, tem algo aí que eu preciso verificar. Então, eu vou conversar, eu vou identificar, vou conversar com os responsáveis, se necessário, né, para dar os encaminhamentos. Mudança de comportamento e de atitudes. Então, era um aluno muito tranquilo e, de repente, está muito agressivo, está muito reativo, se envolvendo em confusões na sala ou no intervalo, tem algo ali. A gente precisa lembrar, pessoal, que nem todo mundo consegue explicar em palavras o que está sentindo. Então, muitas vezes, a criança ou o adolescente, eles vão agir dessa forma. Eles vão demonstrar no corpo deles o que está acontecendo. Ou eles vão ficar arredios, ou eles vão ficar agressivos, ou eles vão ficar muito quietinhos, daquele que nem levanta a mão para responder a chamada, ou ele vai ficar aquele falante muito comunicativo e acaba atrapalhando a rotina da escola, da aula. Então, assim, sempre existe uma causa por trás disso. Eu sempre gosto de perguntar para os POCs e para os vices, já pararam para pensar por que aquele aluno bate cartão na diretoria? O que será que tem por trás dessa necessidade de sair da sala e vir ser ouvido por alguém da gestão? Né? Algo para se entender. Será que é só a aula? Será que realmente ele não causou alguma circunstância ali? E muitas vezes, gente, ele pode ter causado de forma inconsciente, porque ele não conseguia mais ficar naquele ambiente, ele precisava ser ouvido, né? Outra dificuldade também, outro risco, né? Outro sinal, dificuldade de se concentrar.
que está a aprendizagem, como é que está a atenção nas aulas, né? Ele está conseguindo produzir? Ele está conseguindo realizar as tarefas ou não? Ele teve uma queda no desempenho escolar dele, né? É algo também que a gente pode levar como um sinal de uma característica. Opa, tem alguma coisa acontecendo aí. Outro comportamento muito comum, tanto na adolescência quanto nos sinais de risco, é comportamento de evitação. Ele não quer se envolver nas atividades diferenciadas da escola, ele evita qualquer tipo de situação que vai tirar ele daquela zona de conforto. Não quer dizer que a zona de conforto é um lugar confortável, mas ele já sabe tudo o que vai acontecer ali, então ele fica ali, mesmo em sofrimento, ele vai continuar ali. Outra questão também que a gente consegue perceber com facilidade é a ansiedade e a preocupação excessiva. Eu sempre brinco que, assim, ansiedade todos nós temos, exceto os psicopatas. Então, todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, que faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Mas quando essa ansiedade, ela sobe um degrau e começa a atrapalhar a nossa rotina, quando ela causa um transtorno na nossa vida, opa, sinal de alerta. Não estou conseguindo fazer tudo aquilo que eu fazia antes por conta da ansiedade, sinal de alerta. Essa ansiedade está saindo do controle. Sentimento de desesperança e inutilidade. Geralmente aqui, o adolescente começa a fazer desenhos, ele começa a verbalizar falas no sentido assim, eu não tenho nada, estou entediado, eu não quero mais viver, isso aqui está muito chato. Então, ele vai ouvindo isso. Então, através dessa escuta, a gente vai dizendo, olha, desculpa, ele vai dizendo isso e a gente vai ouvindo. A gente vai percebendo, opa, tem alguma coisa ali. Será que foi só uma briga em casa? Será que aconteceu mais alguma coisa? Que ele está tão, assim, desestimulado de continuar vivendo aqui? Então, isso é importante. A baixa autoestima, né? Quando a gente começa a perceber também, paralelo a isso, uma falta de cuidado com a higiene pessoal, com a aparência, né? Tem pessoas que têm o transtorno depressivo que param completamente de se alimentar e de se cuidar, de trocar de roupa, de tomar banho, etc. Tem pessoas que também têm esse transtorno, mas não fazem dessa forma. Então, a gente precisa observar, por que será que ele está vindo com a mesma camiseta de ontem e ela está suja, está suada? Será que é só uma questão familiar que tem ali que a gente precisa ouvir? Ou será que tem realmente um descuido da parte dele com ele mesmo? Mudanças de humor muito rápida, como eu falei agora há pouco. Era muito tranquilo, de repente ficou muito reativo. O professor propõe algo, ou faz uma fala, ou até mesmo o colega, e ele já reage de uma forma muito impulsiva. Também é algo para a gente pensar. Claro, gente, tudo que eu estou listando aqui para vocês, tudo isso é importante, mas a gente precisa contextualizar tudo isso. Não é simplesmente pegar, meu estudante tem 3 desses itens aqui e pronto, ele está se encaixando nessa questão. Não é simples assim. A gente vai precisar contextualizar tudo isso, até porque, como a gente já falou anteriormente, a questão do suicídio, ela envolve a questão da biologia, do ambiente, da personalidade, da história de vida, e às vezes, se tiver alguma situação em casa, alguém próximo que também cometeu ou que tentou, isso também pode estar influenciando, né? Que é o que eu chamei anteriormente de gatilho. Então, assim, não basta só identificar o risco, eu preciso identificar o risco e contextualizar esse risco. Porque, por exemplo, às vezes o aluno pode não estar com sono na escola porque ele passou a noite inteira jogando videogame, né? Algum adulto não verificou se esse aluno estava dormindo porque ele precisava acordar cedo no dia seguinte. Então, a gente precisa contextualizar tudo isso, mas colocar no nosso radar, tá? Outra questão que também chama a nossa atenção é com relação às queixas físicas, né? Muita dor de cabeça, muita dor de barriga, uma repetida idas à secretaria para dizer, olha, eu não estou bem, eu estou passando mal, tem alguma coisa acontecendo, então chama a nossa atenção também. A mudança de aparência, eu já falei, evasão escolar, né? A gente tem visto aí na questão do BI, como que é difícil trazer a criança, né, o estudante. A gente consegue até trazer o estudante na busca ativa, mas é difícil conseguir fazer com que ele permaneça na escola. Não tem algo aí? Provavelmente sim. A gente precisa entender. Por que será que esse aluno não quer estar junto dos pares, não quer estar ali aprendendo num ambiente diferenciado da casa dele, né? Então, provavelmente, atrasos vão acontecer com frequência, faltas, ele vai faltar bastante. Outra dificuldade que a gente percebe é com relação a seguir as normas e as regras da escola, os combinados, né? Não pode ir para o corredor na hora que o professor está trocando de aula. Ele faz questão de ir lá, né? Então, percebo que sempre que o aluno faz algo, ele está tentando comunicar, talvez de uma maneira não adequada, mas ele está tentando estabelecer um diálogo e dizer assim, olha, eu preciso ser visto por alguém, que eu preciso que alguém me estenda a mão de alguma forma. E aí, para finalizar, a questão do desinteresse geral, uma apatia, uma dificuldade de pensar nos próximos dias, no próximo feriado, no próximo final de semana, nas próximas férias, no futuro, o que eu quero ser, né? Quando eu for adulta, eu vou trabalhar com o quê? Então, assim, é uma falta de perspectiva total, uma desconexão com as emoções,
Ou seja, ele não consegue nomear e não consegue explicar o que ele está sentindo, só sabe que tem um desconforto, que tem um incômodo ali. E procrastinação, né? Evita as tarefas, empurra até a hora que não dá mais, muitas vezes acaba não conseguindo fazer. E é isso, tá? Se quiser complementar, Karina, por favor. Eu vou passar para a Alice. Ela vai falar tá dos certo. riscos. Boa, obrigada, Sérgio, por ter trazido. E eu acho que o ponto que é importante a gente analisar é que tem vários sinais de risco. Esses sinais de risco, eles são abertos publicamente para a gente poder acessar, a gente ter, saber mesmo isso na internet. Então, se você pesquisa isso, você encontra os sinais de risco. A questão do dia a dia escolar é que tipo de sofrimento, que grau de sofrimento e recurso emocional esses estudantes têm para entender os desafios que acontecem na vida deles. Então, como é que eu lido e elaboro com essas questões que vêm, com as situações que a vida pode estar me encaminhando? Porque, dependendo do meu recurso emocional, eu vou começar a entrar num lugar de crise, de transtorno mental, que eu não vou achar saída mesmo para entender, buscar soluções, pensar nisso, né? Então, esses sinais de risco, eles vão olhar, a gente precisa olhar para o nível de gravidade de sofrimento que esses estudantes passam. E, para isso, é o lugar da escuta. Não tem outro lugar que a gente consiga encaminhar esse sofrimento, entender qual que é a gravidade, se não vai pela escuta deles e dentro daquele momento de conversa mesmo. E, para isso, a gente precisa também colocar aqui um ponto importante, que é a vida tem adversidades, esses estudantes vão se frustrar durante a vida, isso é um ponto importante que a gente precisa saber, mas tem algumas situações que podem realmente tirar eles e dar um sinal de esperança maior, né? Então, é isso, assim, um lugar de a gente olhar para como que essas situações das vidas deles estão afetando a como que eles vão lidar e se essas situações muitas vezes tiram o chão deles, né? Então, por exemplo, essa questão de você ser vítima de bullying, de cyberbullying, são questões que fazem você ter um sofrimento muito maior também para lidar, né? Ter uma visão romântica da morte, que às vezes é comprada, muitas vezes na internet, que a gente vai trazer isso. Então, quando o estudante já está começando a autoverbalizar um nível de sofrimento grande, muitas vezes até de automatização, ou de estar pensando nisso, a gente precisa parar para ouvir eles nesse sentido. Então, essas situações críticas, elas podem ser sociais, orgânicas, no sentido da genética mesmo, da vulnerabilidade social que eles veem, de todos os sentidos que constituem um indivíduo, né? Mas não é particular deste indivíduo só. Então, são várias camadas que acontecem para chegar nesse lugar de crise aguda, diríamos assim, né? Para chegar num grau de desesperança em relação à vida como forma de solucionar o sofrimento que eu estou vivendo, assim. Então, é importante a gente entender que tem esse gradativo que pode acontecer. Situações importantes a gente observar é esse sentimento, às vezes, de ser um estranho, de não se ter um lugar de pertencimento, tanto familiar como social. Essas pessoas, a gente precisa ter um olhar também mais atento. Mas, para isso, a gente queria focar um pouquinho em um ponto importante, que a gente sabe que é um desafio para vocês e que é um desafio atual, e aí já passou para o PT nesse sentido, que é como é que a gente pensa a internet, prevenção da internet nesse canal do suicídio também, nesse canal da desesperança e de como que esses estudantes estão lidando com esse sofrimento. E aqui, o papel da escola é de conscientizar esses pais também, porque a gente sabe que agora proibiu, eles não estão usando. Então, vocês em si, às vezes não vão conseguir identificar. Mas como é que a gente traz para os pais essa consciência do uso da internet, né? Então, a gente confunde muitas vezes de que, poxa, ele sabe mexer melhor do que eu no meu celular. Mas ele sabe o que ele está mexendo? Que lugar emocional ele está se cuidando para isso, assim? Então, como é que a gente vai trazendo para os estudantes essa autonomia deles conseguirem ter um uso consciente e seguro dentro das redes? Você quer? Quero complementar. Uma coisa que é muito importante também, eu vejo isso, é senso comum, né? Quando a gente olha dentro das nossas casas, das nossas famílias, e você fala assim, mas e Joãozinho? E o Joaquim? Nossa, mas ele é muito tranquilo, ele só fica dentro de casa, ele não gosta muito de ir pra rua, ele tá só jogando no computador dele. É aí que tá o perigo, né? É nesse momento que pessoas com essas... que verbalizam, como que eu vou trazer isso de maneira que fique claro para vocês? Que verbalizam o incentivo à automutilação, o incentivo à promoção do racismo, o incentivo à promoção do suicídio. Vocês lembram daquele desafio da baleia azul? Vocês recordam disso? Então, tem coisa acontecendo muito semelhante àquilo. Que aí é como a Alice trouxe, em que em alguns momentos romantizam essa questão da morte, né? Existem, para além de ficção científica, existem alguns grupos dentro dessa internet que fazem isso. Ah, mas eu tenho a conta do meu filho, você vai ouvir alguns pais dizendo, eu sei a conta que o meu filho, desculpa, eu sei a conta que o meu filho tem no Instagram, a conta que o meu filho tem no Facebook, a conta que o meu filho tem, o que ele assiste no YouTube. Eu vou para dizer para vocês que eles sabem melhor que a gente usar uma aba anônima. Eles sabem melhor que a gente camuflar os canais. Então, qual é o papel da escola dentro dessa jornada, como trouxe a Alice? É conversar com os estudantes sobre o uso consciente da internet.
sobre o que está por trás da internet, o que pode, o que tem de bacana. Começa falando sobre tudo que tem de bacana. Nossa, caramba, na minha época não tinha isso aqui, vocês têm isso e aquilo outro. Uso consciente. Uso para transformar a informação que eles têm na internet em conhecimento, que até então é uma informação só que ele tem na internet. Como ele transforma isso em conhecimento? Mas trazer também os perigos que a gente tem por trás disso. E aí, trio gestor, professor na reunião dos pais, é preciso sim tocar nesse ponto de conversar com os pais sobre os perigos que existem na internet. Pai, não é só porque o seu filho fica o tempo inteiro dentro de casa na internet que ele está seguro. Pelo contrário, ele deixa de conviver, ele começa um isolamento social que propicia esse ambiente para que pessoas mal intencionadas o instiguem, os incentive a praticar atos contra a própria vida. Então, isso precisa ser falado, né, Alice? É isso, Dani, assim, como que a gente precisa entender como escola essa conscientização sempre trazendo. Vocês vão ouvir muita gente falando assim, pelo diálogo, é pela escuta, não é num lugar de impor, né, de fazer ele entender essa consciência do uso seguro, né, o que a internet pode trazer para eles, assim. Então, o caminho pra gente é sempre através desse diálogo e dessa escuta, de entender que lugar que ele está colocando nessa rede social, que lugar que ele está usando para isso, qual que é a importância e significado que ele está construindo a partir disso. Porque aí a gente consegue criar, né? Então, é isso. São muitos conteúdos existentes no universo social e no universo virtual e com muitos assédios disfarçados de mensagens mesmo. Tanto de mensagens para jogos, para links, para olhar para coisas, imagens, que às vezes não está coerente com o desenvolvimento emocional deles, com o desenvolvimento cognitivo também. Então, é cuidar para que o que está sendo visto na internet também esteja de encontro com aquilo que ele está aprendendo nesse sentido sobre ele mesmo, sobre os lugares que ele consegue respeitar, né? Então, é isso, é trazer para os pais essa importância desse controle, desse diálogo com os filhos e também na escola a gente falar sobre isso, porque quando a gente não fala, a gente também passa por um lugar de que achar que melhor não se falar, a gente precisa estudar antes, mas aí sim comunicar e trazer esses pontos, porque hoje em dia tem muitos desafios que são muito comuns entre as crianças e tudo, que têm o objetivo mesmo de dar euforia, de dar alucinação, de dar sentido às vezes. E são esses jogos que acabam atrapalhando também, que pessoas com grande sofrimento buscam para tentar parar um pouco, assim, para olhar para esses sentidos deles e começam a se desafiar mais, experimentar esses limites. Até onde que eu vou, né? Porque como a Karina disse, tem vários momentos, assim. Então, não é só você chegar lá e de um dia para o outro foi. Até isso acontece em estudantes. Porque, normalmente, como eles não têm uma capacidade de lidar com frustração tão grande, quando acontece, por exemplo, um rompimento amoroso, eles vão lá, não sabem como lidar e acabam cometendo suicídio. Mas é mais raro. O que a gente vê mais, nesse sentido dos estudantes, é esse lugar mais planejado, dele ir de encontro com esse lugar dos limites. E a internet pode trazer esses riscos num sentido dos desafios que acontecem e como que eles vão se sentindo pertencentes a esse grupo através dos desafios que eles vão passando. Então, é super importante a gente conseguir diagnosticar isso e entender e conversar com eles sobre isso mesmo. Assim. Então, até aqui, gente, para trazendo uma recapitulação, a gente falou um pouquinho de como que a gente identifica, qual que é o espaço da saúde mental nos estudantes, a questão da internet, como é que a gente conscientiza. Mas e aí, o que acontece quando eu observei, entendi, agora eu vi, realmente identifiquei esses sinais no estudante meu. O que eu faço, né, Cá? Vamos trazer um pouquinho de como que a gente observa, como que a gente intervém. Eu acho importante a gente começar a falar da intervenção, gente, da escutativa, né? Como que é essa escutativa? Então, é uma escuta que tem que ser despida de todos os nossos preconceitos, né? E os nossos julgamentos. Porque, às vezes, um problema que, para nós, adultos, é uma coisa muito simples, para o adolescente é algo muito grave. Então, a gente precisa estar despido, né, dos nossos preconceitos para essa escutativa. Acolher esse sofrimento, nunca usar aquelas frases de, ai, mas isso é besteira. Ou então, ai, conheço alguém que passou por uma coisa pior do que essa, né? Nunca fazer essas comparações com os nossos estudantes, para que eles sintam que a gente tem uma porta aberta, né, para esse diálogo. Então, nunca comparar um sofrimento com outro, ou minimizar, desprezar esse sofrimento, dizer que é besteira. Depois desse acolhimento, gente, um ponto que eu acho muito importante na escola é a gente tomar muito cuidado com a revitimização. Então, às vezes, a gente recebe essa queixa do nosso aluno, e o que eu faço com isso? Quando a gente trabalha com a lei da escuta especializada, a primeira pessoa que ouve o relato do aluno é quem vai fazer esse relato para a gestão, para o diretor, e vai dar o encaminhamento. Então, jamais a gente deve fazer o aluno repetir aquela história de sofrimento para várias pessoas. Então, eu ouvi, eu sou um professor, eu escutei a história, eu passo para a coordenação, aí o aluno fala para o aluno contar de novo para a coordenação, depois peço para o aluno contar de novo para o diretor. Isso é revitimização, a gente não pode fazer isso. Então, o primeiro que ouviu o relato é o primeiro que tem que dar o seguimento, o primeiro adulto que ouviu esse relato. E sempre com muito cuidado, gente, com muito cuidado nessa escuta, para que isso não espalhe, então não comente, em outros ambientes, não comente na sala dos professores, porque a coisa vai espalhando, a gente sabe que espalha, um conta para um, que conta para o outro. Então, ter um cuidado com esse sigilo, desse sofrimento, desse estudante,
né? A gente precisa falar disso na escola, então não também esconder essa questão, né, do suicídio, da ideação suicida, para que isso não se torne um tabu também na nossa escola, que eu acho muito importante. Né? A gente nunca deve divulgar, é claro, o modo como aconteceu, né? Isso já é proibido, mas a gente também não pode fingir que isso não existe. Né? E eu acho que isso é um ponto importante para nós, adultos, porque muitas vezes eu percebo que é muito difícil para a gente aceitar que uma criança ou um adolescente tem vontade de morrer. Porque a gente tem uma ideação, né, um ideário, que todas as crianças são felizes, né, que todos os adolescentes são felizes. A gente tem, às vezes, uma crença de que a adolescência é a melhor fase da vida, que são as nossas crenças enquanto adultos. Então, às vezes, é difícil para a gente aceitar que uma criança, né, que um adolescente tem esse desejo, né, que ele não quer mais estar no mundo. Então, a gente também precisa ter esse olhar para a gente poder aceitar que, às vezes, tem algo ali que é muito doloroso. A gente precisa ter essa abertura, né, de suportar o sofrimento daquele adolescente. Só assim, gente, ele vai se sentir seguro para falar com a gente. A gente precisa ser esse adulto que suporta a dor do outro. Né? A gente tem que suportar esse sofrimento para a gente poder dar um acolhimento e dar essa ajuda. Como que a gente faz o manejo disso na escola? A primeira coisa, gente, quando vem essa notícia, é notificar os pais, né? Os responsáveis por esse aluno. Eu acho que é o primeiro, né, Alice? E, tá, só antes, desculpa te interromper, assim, mas achei muito importante isso que você está falando, da gente poder falar sobre isso e não ter medo de perguntar para as estudantes, assim, né? Se a gente tem um lugar de confiança, de diálogo com eles, assim, você tá pensando em se matar? Você tá tendo um movimento de sofrimento muito grande, a gente precisa colocar isso, porque é aí que a gente identifica mais, né? Então, só queria trazer esse super complemento antes da gente falar de como que a gente identifica. Sim, eu acho que é muito importante, Alice, porque às vezes a gente tem medo de fazer essa pergunta, porque a gente tem medo da resposta. Né? Então, a gente às vezes não quer, né? Você já pensou em morrer? Né? Você sente vontade de morrer? É, às vezes, uma pergunta que nós adultos não damos conta, né, dessa resposta. Então, a gente precisa, por isso que eu digo, suportar esse sofrimento, para a gente poder ajudar. Né? Então, acho que depois da identificação, que veio dessa escutativa ou veio de um relato próprio, a gente precisa acionar os responsáveis, né, e tratar essa questão, gente, com emergência, que eu acho que é o mais importante. Porque a gente pensa, né, na escola, se eu cair e quebrar um pé, a gente vai correndo para o hospital. E às vezes o adolescente fala que ele quer morrer e a gente marca uma consulta no psiquiatra ou no psicólogo daqui 40 dias. Né? E a gente não pode fazer isso, né? A ideação suicida é uma emergência médica, é considerada pela saúde uma emergência médica. Então, se eu tenho um adolescente que verbalizou que ele não quer mais viver, que ele quer se matar, ele precisa ser imediatamente socorrido, né? A gente precisa ter esse senso de urgência e passar para os pais esse senso de urgência, né? Ele precisa ser acolhido agora, não é daqui um mês, não é daqui 40 dias, não é daqui 3 meses na consulta, né? Então, acho que isso é importante, a gente ter esse acolhimento, né? E encaminhar depois a gente tem os desdobramentos, como o conselho tutelar, né? Também acho que é importante a gente falar do encaminhamento para o conselho tutelar, porque o conselho tutelar, gente, é sempre quando um direito é negado. Né? Então, se eu tenho uma família que não quer levar esse adolescente para o cuidado da saúde mental, o direito à saúde mental desse adolescente está sendo negado. Isso é super importante, cara, esse ponto que você está trazendo. A gente abriu o chat aqui para algumas perguntas, pessoal, e a gente teve um comentário de uma professora muito importante, que ela diz o seguinte, às vezes, os sinais são identificados na escola, e aí eles acionam a família, mas é uma família totalmente desestruturada. Professora Marilza Moreira, toma aqui, tá? Tô lendo o seu comentário. É uma família sem estrutura emocional. Então, quando eles fazem contato, é isso que você trouxe, não tem retorno. Professora, nesses casos, Conselho Tutelar, Ministério Público, porque a gente não pode, diante de uma negligência familiar, também negligenciar não acionando toda a área protetiva, toda a rede protetiva que é necessário para manter o direito à saúde daquele estudante. Estou dizendo que a gente vai precisar fazer isso em todos os casos. O primeiro ponto é, como a Cá trouxe, chama os pais para uma conversa, já encaminha para o psicólogo para fazer esse acompanhamento. Não pode esperar, não pode ser para amanhã, tem que ser agora, porque senão a gente não vai parar nunca de trabalhar com o acolhimento. A gente tem que trabalhar, focar na prevenção. Isso é muito importante, professora Marilza, obrigado pelo seu comentário. Então, isso é muito importante. As meninas trouxeram aqui esse manejo de casos e é muito importante porque a Cá já trouxe muita parte desse manejo, né? A Alice também. Primeiro, identificar. E aí, a Simone contribuiu com várias formas de identificação. Depois, chama para uma conversa, para uma escutativa. E não é, gente, escutar para ficar pronto para responder. Não é verdade? É escutar para entender, de fato, o nível de sofrimento. Eu não tenho esse arcabouço técnico, psicológico que precisa, mas você tem aquela sensibilidade de identificar. Essa criança está em sofrimento, tem alguma coisa errada aqui. Se ela verbalizou para você, não precisa de mais nenhum achismo, ela verbalizou.
Então, faça uma escuta ativa e aí sim, os acompanhamentos e os encaminhamentos para a rede protetiva que são necessários, que são essas que as meninas estão trazendo, né, Cá? Além do Conselho Tutelar, a gente tem os psicólogos na escola, a gente tem o UPA quando precisa, acionar o OBS, a gente pode sim, a diretoria de ensino tem esse trânsito e a escola também, com o Ministério Público, quando ninguém mais responde, aciona o Ministério Público. O que a gente não pode negligenciar esse estudante. E aí, meninas, eu vou pedir para a gente passar a produção para o próximo slide, que é o Conversando com a Família, que vai muito em conta que a professora Marilza colocou aqui para a gente no chat. Essa questão, gente, de conversar com a família é um ponto delicado, porque a gente encontra muita resistência, né? Normalmente os familiares têm muita resistência em questão do tabu, né? Da saúde mental. Então, eu acho que ter um diálogo aberto, né? Um diálogo franco com os pais, orientar os pais, que a gente tem equipamentos de saúde que pode ser encaminhado imediatamente, como a Dani falou, a UPA, né? Que às vezes tem uma emergência psiquiátrica, né? Na minha cidade de Santo André, a gente tem a emergência psiquiátrica, mas se não tiver, a cidade também pode ter o CAPS, que é um serviço porta aberta do SUS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial. Para nós, que são crianças e adolescentes, é o CAPS IJ, né? O CAPS Infanto Juvenil é um serviço porta aberta. Então, os pais não precisam agendar uma consulta, né? Que vai levar lá um mês. Pode levar a criança imediatamente para fazer o acolhimento nesse serviço de saúde, onde ela vai ser encaminhada para consulta com o psiquiatra, para o acompanhamento com o psicólogo, né? E toda a equipe ali multidisciplinar. Então, acho que isso é o mais importante, orientar essa família, que muitas vezes a família não tem esse conhecimento desses serviços, né? De porta aberta, e que eles precisam ser utilizados. A gente não pode ficar esperando, né, uma consulta, né, Alice? E eu acho que quando a gente fala da conversa com os familiares, até um pouco do comentário, às vezes a gente tem alguns preconceitos mesmo, assim, pré-percepções sobre essa família. E quando eles chegam, a gente acha que a gente consegue orientar e falar para eles o que é certo e errado em como que eles estão educando os filhos deles, por exemplo. E aqui, que é um pouco de um lugar de a gente abrir um diálogo mesmo com esses pais, para entender qual que é o lugar que esse filho ocupa. Onde que ele está dentro dessa família? Realmente perceber as noções que ele tem dentro. Porque, às vezes, nem a família é um lugar seguro. O único lugar seguro, às vezes, vai ser a escola. E aí é um outro contexto, assim. Então, ter uma conversa aberta com esses familiares, orientando um pouquinho para eles, perguntando o que é o espaço desse estudante, como que eles estão, qual que é o sofrimento deles, qual que é a frustração deles como pais também. Porque a gente vai lidar, e muitas vezes a gente vê isso no consultório, no trabalho com psicólogo escolar, assim, de os pais não quererem aceitar essa situação, porque aceitar isso é muito frustrante. Porque a gente tem filhos, a gente ama, a gente quer que eles sejam felizes. Então, aceitar que o meu filho está num nível de sofrimento que ele não vê esperança mais, é aceitar uma frustração minha como pai, né? Então, lidar com essa frustração é super importante no lugar da gente acolher esses pais dentro do ambiente escolar e já fazer um acompanhamento. Se os pais estão próximos, olha, nessa situação, a gente vai ter que fazer uma reunião mensal, às vezes bimestral. A gente precisa ter um acompanhamento próximo juntos, porque a gente é a rede de cuidado desse estudante. Então, ter essa conversa mais de criar esse espaço de confiança com esses pais é super importante, né? Posso trazer mais algumas colocações aqui? Diretoria de Indaiatuba e Capivari, que nos indicaram o projeto Girassol, já anotei aqui, viu? A gente vai trazer, vai buscar vocês para a gente poder conhecer, sim. Tem professor dizendo assim, olha, lá na minha cidade é muito fácil vocês dizerem aí, mas na minha cidade, o CAPS, o BS, o Conselho Tutelar, eles não nos atendem. A gente tenta acionar e ninguém atende a gente. Como que a gente faz? Aí foi a dica que a gente deu aqui numa questão anterior. Aciona a diretoria de ensino. E a diretoria de ensino vai acionar o Ministério Público. Os nossos supervisores de ensino são extremamente importantes nesse processo de intervenção com a rede protetiva. Primeiro que eles têm autoridade dentro da gestão educacional, dentro da Secretaria de Educação, para promover essa interface. É de responsabilidade de todos nós, não apenas do supervisor de ensino, mas o supervisor de ensino tem sim esse trânsito. Porém, acione o seu supervisor de ensino, diretor, professor aciona o seu diretor aciona o seu supervisor de ensino não conseguiu interface, aciona o seu dirigente não conseguiu interface, pede ajuda para o Conviva Central e a gente vai fazer o possível para poder acionar também o Ministério Público. Então, existem vários níveis, né, dentro dessa cadeia de acolhimento, de prevenção e de ajuda, que a gente pode acionar, e a gente vai acionar todos eles. Alguns professores trouxeram aqui assim, olha, agora a gente pode falar sobre suicídio, né, até ano passado não poderia, eu não consigo, e aí assim, gente, desculpa o exemplo simplório que eu vou trazer, tá? Mas uma campanha contra a cárie, ela não é efetiva se eu não falar dos malefícios que a cárie provoca nos dentes das crianças. Então, eu não consigo prevenir o suicídio só fazendo uma campanha lá em setembro de uma semana sobre a prevenção do suicídio. Eu preciso falar sobre isso para que as crianças saibam do perigo, para que os jovens saibam do perigo e para que os nossos pais e professores estejam instrumentalizados para identificar e prevenir. E, se já estiver em andamento esse sofrimento, acolher.
Eu não consigo combater algo que está assolando a nossa juventude se eu não tenho visibilidade de que isso está acontecendo. É importante todos esses registros de casos como esses serem colocados no aplicativo Convive. Isso também é super importante. Teve uma professora que perguntou aqui sobre isso. Então, a gente precisa. Sabe por quê? Por que o aplicativo Convive é tão importante, gente? Porque lá no Conviva Central, a gente faz uma leitura, os PECs do Convive são muito focados nisso. Eles fazem uma leitura do seu município, da sua diretoria de ensino, para identificar qual é o maior índice dentro de cada escola, cada região, cada município, cada diretoria, para que eles possam pensar em ações de prevenção, ações formativas para vocês, professores, de maneira a ajudá-los a combater. Então, por isso que é importante que a gente tenha a informação, porque sem informação a gente não consegue atuar. Vocês concordam? É difícil combater uma dor de barriga se você não disser para mim que sua barriga está doendo. Ou se eu não perceber sinais enquanto você se dobra sobre ela, enquanto você geme de dor. Aí eu percebi, opa, tem um sinal. O que está acontecendo? Minha barriga está doendo. Então vamos tomar esse remédio aqui para poder resolver essa dor. A dor emocional é muito mais complexa, eu não consigo simplesmente dar um remédio para tirar. Por isso que falar sobre esse assunto, e é óbvio, gente, que a gente vai ter que usar fraseologias, terminologias que são entendíveis para cada faixa etária do meu público que eu vou trabalhar. Eu não vou falar da mesma maneira que eu vou falar para um estudante de 10 anos, para um estudante de 17. Então, a maneira como eu vou manejar essa informação, ela é diferente a depender do público que eu quero atingir. Então, sim, é super importante que a gente fale sobre isso. Não é verdade, meninas? É isso, Dani, só que tem que ter muito essa ética de estudar antes de falar. Então, não adianta eu fazer um plano ou juntar ou montar toda a escola para isso se eu não estudar a temática, né? Então, a gente tem um comprometimento ético de estudar, ir atrás. Na pedagogia, como é que se fala sobre isso, né? Então, realmente ter esse compromisso ético mesmo. E aí, até pensando nisso, né, não sei se a gente vai caminhando até para como que a gente fala disso na escola, como é que a gente previne, como é que a gente faz uma prevenção efetiva. Então, eu queria chamar a Si também para trazer qual que é o papel da escola nesse sentido da prevenção, que acho que vai de encontro com o que a Dani estava falando. É isso mesmo. A gente precisa que o ambiente seja um ambiente propício para que o aluno se sinta confortável e seguro para trazer as suas questões. Né? Tem um poema que fala muito assim: pessoas feridas ferem pessoas, pessoas machucadas machucam pessoas. Então, assim, o profissional ele precisa se sentir acolhido para acolher. Não dá para ele se obrigar a acolher, até porque a escutativa parece simples, mas ela requer muita atenção. É como já foi falado anteriormente, eu preciso me despojar, né? Tirar todos os meus julgamentos, meus preconceitos, as minhas crenças, o meu valor naquela. Eu não posso dizer se está certo ou está errado. Eu não estou ali para isso. Então, quando eu estiver fazendo um acolhimento, a escutativa, eu tenho que estar ali, olho no olho, observando, acolhendo com o olhar, né? Abraçando com o meu olhar, com a minha atenção. Então, a escutativa não é algo simples, não é simplesmente deixar o aluno falar e ficar fazendo outra coisa, por exemplo, né? Se o ambiente é seguro, é acolhedor, como a gente também já comentou anteriormente, se ele comentou uma situação bem delicada para um professor e daqui a pouco está todo mundo falando daquilo, brincando com aquela situação, opa, alguém falhou no sigilo dessa informação, na hora de passar para alguém, né? A gente precisa ter esse cuidado. Eu vou contar para as pessoas importantes e necessárias para que a tratativa seja dada, né? Eu professora, ouvi a situação do meu aluno. Bom, então eu vou comentar isso com a equipe gestora ou com o diretor. O que a gente vai fazer? Vou chamar o psicólogo. Então, assim, eu chamo pessoas importantes para me ajudar naquele momento e é claro que eu vou pedir e reforçar a questão do sigilo. Não é interessante nem um pouco e até muito prejudicial se um aluno ele comenta uma situação, ele se expõe, né? Ele se abre com o professor ou para qualquer outro funcionário. E ele fica sabendo que esse funcionário que o acolheu saiu contando para pessoas que não era necessário, por exemplo, como é que ele vai se sentir? Ele não vai se sentir confiante, ele vai se sentir desconfortável, né? O clima na escola vai ser bem complicado, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A escola também é um lugar para o diálogo e para o relacionamento. A gente pode pedir para que os próprios alunos ouçam uns aos outros e tragam para a gente. Às vezes um colega não consegue vir buscar ajuda. Então um colega pode falar, olha, eu estou vindo aqui pedir ajuda em nome do meu amigo, porque ele não consegue, ele está estranho. Então quando a gente faz essa conversa, a gente traz essas informações, a gente normaliza que é possível falar sobre suicídio, sobre tentativa de suicídio, informar que essas coisas acontecem, que a gente está buscando prevenir, identificar, né, manejar todas essas circunstâncias, mas eles precisam ter esse lugar de fala.
Deixa eu ver o que mais. Um suporte, né, como a gente já falou muito bem aqui, um suporte, uma parceria com a rede protetiva. Aproveito até para dar uma sugestão, a gente aqui na nossa diretoria nós pedimos para que as nossas escolas fizessem a pirâmide da rede protetiva. Então, cada escola precisa ter mapeado qual que é a sua UBS, né, qual que é a sua polícia militar, qual que é o seu CAPS, qual que é o seu conselho. Então, isso é colocado no mural da escola. Então, ali tem o nome, às vezes, do responsável, o nome do local, o endereço e o telefone. E isso é fixado no mural tanto dentro da escola como fora da escola, para que a comunidade e os pais tenham acesso. Então, fica aí uma sugestão de como ajudar dessa forma. E por que a gente fala muito da questão da escola? Porque a escola, ela é um lugar possível para a gente prevenir. Muitas vezes, o aluno ele se sente querido e pertencente a esse ambiente. E é ali que ele vai trazer alguma dificuldade que ele está tendo, algum pensamento, alguma situação que para ele não está interessante. Então, a gente tem sempre que lembrar daquela frase: prevenir é sempre melhor do que remediar. Né? Se a gente previne uma cárie, se a gente previne uma doença ou até mesmo uma tentativa, a forma como a gente vai lidar com isso e resgatar essa pessoa demora menos tempo, vamos dizer assim. Eu costumo falar com os pacientes, olha, você levou tantos meses para chegar onde você está hoje. Porque às vezes eles usam a palavra fundo do poço. Eu particularmente não gosto, mas é o que eles falam. Então eu falo para eles, olha, quanto que você levou para chegar onde você está hoje? Quanto tempo você acha que você vai levar para sair da onde você está? Talvez um tempo parecido ou até maior. Então a gente tem que lembrar que é um processo, né? Então a gente precisa ficar atento. A escola como um todo, geral, em todos os funcionários, ficar atento aos sinais precoces, proteger os estudantes e orientar tanto os estudantes quanto as famílias. Se quiserem completar, meninas, fiquem à vontade. Eu quero trazer outras perguntas. Quer complementar? Vou só complementar, trazer os fatores de proteção também aqui. E eu acho que é interessante isso que a se fala, porque traz pra gente que se eu tenho um clima escolar que seja seguro e acolhedor, e isso vai passar por um começo da gestão, relacionamento com os professores, os estudantes estarem isso, esse já é um grande fator de proteção e prevenção. Então, se eu tenho um lugar do clima, que as pessoas são acolhedoras, que a gente se escuta, que a gente compartilha, que a gente está trazendo esse lugar para os alunos, eles se sentem valorizados e respeitados, já é o máximo da prevenção. Então, não é fazer coisas, às vezes, muitas atividades, ou questões assim, é garantir, que já é muito difícil, a gente sabe também garantir esse clima acolhedor e que todo mundo se respeita, muita promoção de bem-estar mesmo entre esses estudantes. Então, quando a gente traz os fatores de proteção também no PPT, é de como que a gente desenvolve esses fatores para garantir esse clima, né? Então, um dos pontos importantes é que as pessoas tenham um desenvolvimento das habilidades socioemocionais, né? Então, empatia, autorregulação, se auto-observar, saber nomear suas emoções, o autocuidado. Então, garantir que os estudantes saibam disso e consigam fazer isso acontecer dentro das suas casas ou até na escola, é um fator que pode proteger eles também. Quando a gente tem relacionamentos saudáveis, tanto num lugar de eu ter confiança, de eu conseguir sentir uma rede de apoio com os meus professores, com os meus amigos, com a gestão, isso também me protege para eu estar pensando numa conexão com essa comunidade escolar, tá tendo até uma esperança de construção nesse sentido, né? Então, ter esse estímulo para a comunicação aberta, para desmistificar o tabu também de saúde mental, é garantir essa comunicação desses vínculos saudáveis. Então, esse foi um pouquinho do que a gente queria trazer, assim, sobre como que a gente incentiva essas ações, incentiva essa empatia, incentiva a eles se auto-observarem e garantirem essas construções. Mas vamos passar para a Dani nas perguntas, aí a Cá termina com as ações práticas também. Temos uma colocação aqui do PEC Fernando, da Leste 5, que ele traz o seguinte: às vezes, existe um desconhecimento de como acionar os serviços da rede protetiva, isso é verdade. Então, peça ajuda ao seu PEC Conviva, professor, trio gestor, peça ajuda ao seu PEC Conviva. Ele vai te ajudar a qualificar esse encaminhamento, e isso evita, inclusive, conforme o próprio Fernando trouxe, que a gente tenha que escalonar, né? E, às vezes, uma qualificação só a qualificação já ajuda nesse encaminhamento. O professor Antônio de Jesus disse o seguinte: como que o professor sabe sobre o andamento dos casos em que ele encaminhou? É uma pergunta super importante, porque o professor também precisa saber, a unidade escolar, todos os envolvidos, para que ele possa tratar todos os demais, porque às vezes aquele estudante que está em sofrimento, ele comentou com outro colega, ou um outro colega percebeu. Então, como que eu falo, olha, para a comunidade escolar, como que eu lido com a comunidade escolar sem saber sobre esse encaminhamento? Isso é importante de fato, professor Antônio. Peça ajuda ao seu PEC Conviva, tá? Ele vai estar mais presente nas escolas e, a pedido do diretor também, ele tem uma rotina de visitação para fazer. A gente tem que considerar, né, que são 5.000 e tantas escolas. Então, diante de uma necessidade, aciona o seu PEC Conviva que ele pode te ajudar. O professor Romualdo Lúcio trouxe uma informação super bacana, que é a questão do coração aqui, né? Que ele diz assim: aqui na minha região eu tenho muito apoio da rede protetiva.
Isso é bacana. Professor, se você puder colocar aqui no chat como que você desenvolve isso, até como boa prática, para todos os outros professores que estão nos acionando, né? É bacana. Compartilha com a gente essa boa prática também, de como você fez isso. E é óbvio, gente, cada escola, cada diretoria, cada região, cada polo tem um manejo diferente, porque essa rede protetiva, ela muda de região para região. Mas, via de regra, chama esse promotor, chama esse conselheiro tutelar, esse conselheiro para estar perto de vocês, para conhecer a sua realidade, para conhecer a sua escola, para que ele possa se sensibilizar de acordo com a sua necessidade. Em última instância, não teve retorno? Ministério Público, porque a gente não pode negligenciar os nossos estudantes. Surgiu muito aqui também, meninas, e não é novidade para a gente já ouviu isso, inclusive, na formação dos diretores recentemente, que existe uma necessidade, um anseio muito grande que aumente a quantidade de diretores, de psicólogos e de POCs, né, nas unidades escolares, inclusive para a PEI. A gente já sabe sobre isso, estamos em tratativa com a pasta para que a gente possa viabilizar dentro da melhor maneira possível, mas é importante também ressaltar que do ano passado para esse ano a gente já aumentou consideravelmente o número de POC e também de psicólogos. Existe sim uma rotatividade, inclusive para a próxima licitação já estão sendo estudadas maneiras de garantir a permanência desse psicólogo dentro da unidade, seja com condições mais flexíveis, enfim, a gente está estudando para que a gente também possa garantir a continuidade, como alguns colocaram aqui, tem psicólogo que está fazendo um excelente trabalho e daí mudou, né? Vai continuar acontecendo, a gente não tem como garantir que isso não possa acontecer, mas a gente pode garantir que a gente vai trabalhar para minimizar esses danos e é o que a gente já está fazendo. Então, a gente já passou um pouquinho do tempo de vocês, eu vou pedir só mais 5 minutos para cá finalizar com a questão dos manejos e como agradecimento final. Eu sei que eu estou recebendo várias mensagens aqui, várias fotos, então eu queria dar um abraço super especial para a Jussara, dirigente, para a equipe de Sumaré, diretoria, todas as diretorias de Sumaré, de Avaré, de Norte 1, de Penápolis. Eu sei que tem muito mais nos assistindo, mas essas são as que me sinalizaram, dizendo aqui, estamos aqui todos reunidos assistindo e agradecendo pela formação. Eu acho que esse é só um primeiro passo para a gente falar de um assunto que é tão sensível, mas que também é tão importante, tão emergente, né, meninas? Sim. Que a gente tem negligenciado, então não negligenciaremos mais. Quanto maior informação a gente tiver, mais fácil a gente consegue prevenir através do manejo correto. Então, meninas, a todos vocês, muito obrigada. Vou deixar as meninas fazerem as considerações finais. Simone, ao finalizar essa live, não saia, por favor. Tá. Eu só queria terminar, gente, com o que nós conversamos, né, Alice, que é muito importante. Como é que eu começo essa prevenção na escola? Então, vamos começar do começo, né, lidando com as emoções. A doutora Bárbara Fredrickson, que ela é da Universidade da Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos, ela tem uma metáfora das emoções que eu acho muito válida para a gente compreender as emoções. Então, as emoções, elas são como ondas do oceano. As nossas emoções precisam ser como ondas do oceano. Então, elas vêm e elas vão embora. Todas elas, a emoção positiva e a emoção negativa. Então, eu estou muito feliz, a felicidade vem e a felicidade tem que ir embora. E a gente vai para o nosso normal, né? Para o nosso basal ali. Por quê, gente? Se a felicidade vem e fica, eu vou ter um problema, né? Eu vou ser uma pessoa alienada se eu estiver sorrindo o tempo todo. E com a emoção negativa também, né? Então, eu fico triste, essa tristeza tem que ir embora. Se a tristeza vem e não vai embora, eu também vou ter um problema, né? Eu vou ter um transtorno aí depressivo, por exemplo. Então, as nossas emoções precisam ser como ondas do oceano. Tem que vir, tem que ir embora. Se isso não está acontecendo, eu já posso identificar que eu tenho um problema, né? Eu tenho uma questão aí com a minha emoção, que eu preciso de ajuda, eu preciso procurar algum profissional da saúde mental. Então, eu achei bem prático para a gente, no dia a dia, usar com as crianças também, fica bem mais fácil delas imaginarem as ondas do oceano. Então, as nossas emoções são vivas, elas não podem estar represadas, elas têm que estar sempre em movimento. E também acho que frisar que todas as nossas emoções são válidas. Porque, às vezes, o adolescente chega com esse sofrimento, a tentativa de suicídio, essa ideação, e a gente fala, ai, nossa, que horror, né? Não, né? As emoções negativas, segundo a doutora Bárbara Fredrickson, são tão importantes quanto as positivas. Por quê, gente? A emoção negativa, ela nos dá senso de realidade, né? Um senso de que, olha, isso aqui não está bem, que eu não estou gostando disso, que eu não estou me sentindo bem. E a emoção positiva é o que nos dá o senso de esperança, né? Do futuro, de buscar outras coisas. Então, as nossas emoções positivas e negativas são igualmente importantes e elas precisam ser como ondas no oceano, né, Alice? É isso. E eu acho que é isso, né, gente? A gente conversou muito planejando essa live sobre, mas como é que a gente pensa um clima acolhedor? Como é que a gente escuta essas crianças, esses estudantes? E é isso, né? Um clima acolhedor são pessoas que são acolhedoras, Sim. que é muito que a gente conversa, né? Então, tendo isso, é muito importante, assim, acho que potencializar o trabalho de vocês que estão aí
em sala de aula, para vocês, realmente vocês são agentes da transformação da realidade social do mundo e de cada estudante que vocês ensinam, de cada pessoa que vocês também cuidam nas escolas, assim. Então, agradecer e também potencializar aí que estamos juntos nesse trabalho e vamos pensar cada vez mais essas práticas, tanto como agora gestora do programa dos psicólogos na escola. A gente tem alguns desafios, mas a gente vai juntos nele também. Também queria de novo agradecer as meninas. Sim, não sei se você quer encerrar também. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que cada um possa levar essas sementes, né? Nós trouxemos aqui várias sementes que vocês possam levar para as escolas, para que elas possam germinar e desenvolver. E o que precisar, a gente está à disposição. Obrigada, pessoal. Então, a todos e todas, muito obrigada por estarem conosco até esse finalzinho. A gente passou um pouquinho do tempo, então prometemos numa próxima gerenciar melhor o nosso tempo, porque era uma temática super importante. A gente queria abrir o chat para poder conversar. Muitos de vocês estão trazendo para a gente quão importante foi essa live formação. O nosso ponto de contato dentro do Conviva Central é convivasp@educacau.sp.gov.br. Então, se vocês tiverem indicações de temas para a gente falar numa próxima conversa, a gente vai fazer isso com maior frequência, porque a gente entende que é um caminho onde a gente consiga chegar para todos, né? A gente preferiu utilizar uma quarta-feira de cinzas, porque a gente sabe que o movimento é um pouco melhor nas unidades escolares, de maneira que todos pudessem participar. Da pessoa que fica responsável pela entrada dos estudantes, a pessoa que fica responsável pelo pensamento estratégico, burocrático, administrativo, pedagógico, de todo esse processo que é tão importante para a formação dos nossos estudantes. Então, essa foi a ideia, por isso que a gente colocou isso numa quarta-feira de cinzas. Espero que vocês tenham tido um bom carnaval e um bom descanso, porque a luta continua e a gente está aqui para fazer a diferença. Então, a todos vocês, se aí de longe, muito obrigada, minha querida, pelo desprendimento, pela participação, pela coragem em trazer uma temática que não é fácil de falar, e a todos vocês pela disponibilidade em estar aqui nos ouvindo. Muito obrigada.